O dia em que Gojo entendeu o significado de ser um deus entre humanos. Desde o início de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo é apresentado como o homem mais forte do mundo. Um feiticeiro tão poderoso que sua simples presença altera o equilíbrio entre o bem e o mal. Mas o que poucos percebem é que Gojo nunca quis ser um deus. Ele se tornou um porque o mundo o forçou a isso. A verdadeira tragédia de Gojo não está em sua força, mas em sua solidão. Em ser tão superior que ninguém mais consegue compreendê-lo. E o dia em que ele entendeu o que significava ser um deus entre humanos, foi também o dia em que ele percebeu o preço da divindade, a eterna solidão. Gojo sempre foi diferente. Desde jovem, sua técnica dos 6 olhos e o infinito o tornaram inalcançável. Enquanto outros treinavam, ele apenas existia em um nível acima. Mas com o tempo, isso deixou de ser uma bênção e se tornou um fardo. Porque quanto mais ele crescia, mais distante ficava de todos. Nenhum inimigo era páreo. Nenhum amigo podia entender o que ele sentia. Ser o mais forte é algo que no começo parece glorioso, mas com o tempo vira uma prisão invisível. E foi durante a missão que envolveu Toji Fushiguro que Gojo, ainda jovem, teve o primeiro vislumbre do que significava ser um deus entre humanos. Toji, um homem sem energia amaldiçoada, conseguiu fazer o impossível, derrotar Gojo. Aquele foi o primeiro momento em que Gojo encarou a própria mortalidade. Pela primeira vez, ele sentiu dor, medo e fraqueza. Mas ali também nasceu algo novo. Quando ele se levantou, ensanguentado, e despertou o verdadeiro potencial de sua técnica, Gojo entendeu o que era ser invencível. Naquele instante, ele superou os limites humanos e deixou de ser apenas um feiticeiro. Ele ascendeu, mas junto com o poder, veio a compreensão amarga. Quanto mais alto você sobe, mais solitário o caminho se torna. Com o tempo, Gojo começou a enxergar o mundo de cima. Ele via a humanidade lutando, se machucando, cometendo os mesmos erros. E por mais que tentasse guiar seus alunos, ele sabia que ninguém podia acompanhar sua visão. Ele treinava Yuji, Megumi e Nobara, não porque acreditava ser invencível, mas porque esperava que um dia eles entendessem o que ele via. Gojo não queria ser um deus, ele queria ser humano. Mas o mundo só o via como uma divindade. E o dia em que ele percebeu isso por completo foi o mesmo em que enfrentou Sukuna, o rei das maldições. A luta entre Gojo e Sukuna não foi apenas um embate entre 2 monstros. Foi um confronto entre a fé e o caos. Sukuna é o reflexo distorcido do que Gojo poderia ter se tornado. Alguém que abraçou o poder absoluto e abandonou a humanidade. Durante a batalha, enquanto os dois trocavam golpes que moldavam a própria realidade, Gojo percebeu que a força, por si só, não era o que definia um deus. O que define um deus é a responsabilidade de carregar o peso do mundo, mesmo quando ele não pede por isso. Gojo não lutava apenas para vencer Sukuna. Ele lutava para proteger a fé de seus alunos, para provar que mesmo os deuses têm coração. Mas há um momento específico, quase silencioso, que revela tudo. Quando Gojo sorri antes de cair. Muitos interpretam aquele sorriso como resignação, mas na verdade é iluminação. Gojo entendeu naquele instante que sua existência não era sobre vencer, era sobre inspirar. Ele foi o escudo que manteve o mundo inteiro de pé. Mesmo sendo um deus, ele escolheu lutar com o coração humano. E é por isso que sua derrota não é um fracasso, é um sacrifício. Ele se tornou o símbolo da esperança, o homem que provou que até um deus pode sangrar e ainda assim sorrir. No fim, Gojo Satoru não é apenas o mais forte. Ele é o reflexo do que acontece quando a humanidade tenta tocar o divino. Ele alcançou o impossível, mas perdeu a simplicidade da vida. Ele viu o mundo com olhos que ninguém mais poderia compreender. E quando enfrentou Sukuna, ele entendeu o verdadeiro significado de ser um deus entre humanos. Não é dominar, é proteger. Não é destruir, é ensinar. Gojo não nasceu para ser adorado, nasceu para ser lembrado. Porque mesmo entre deuses, ele foi o único que escolheu continuar humano.